Salve, salve, gente boa do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Melhor agora, me dirigindo a vocês, está entrando no ar mais um boletim sobre o Vasco, recheado de informações, o Vascão que estreia no sábado pelo Campeonato Carioca, mas nos bastidores é que a chapa está mesmo quente. Muitas movimentações por reforços, mais jogadores se despedindo do clube e tratativas em andamento buscando qualificar o elenco. Mas tudo na base da assertividade. A diretoria prega cautela e por isso mais contratações devem chegar mais à frente. E hoje o presidente Pedrinho acabou abrindo o jogo, não só por conta da situação de reforço, como também pela SAF. E eu, claro, vou repercutir aqui as falas do Pedrinho, o que de mais importante podemos tirar do que ele disse e desenhar aí as tratativas do Vasco no mercado. Por isso, te convido agora a deixar o like, compartilhar o conteúdo, fortalecer o canal e seguir apoiando esse projeto jornalístico. Vamos para cima! Bom, vamos então entrar logo de sola nesse assunto que repercutiu agora à noite durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca de 2025 no Museu de Arte Moderna aqui no Rio. As falas do presidente Pedrinho sobre vários assuntos importantes do Vasco. Foi meio que uma mini coletiva improvisada, podemos dizer assim, né? Os colegas ali presentes não perderam a oportunidade, claro, de questionar o atual mandatário vascaíno sobre temas cruciais para o futuro do Vasco e outros que estão fazendo parte da temporada que se inicia. E num desses questionamentos, o Pedrinho foi perguntado sobre a SAF. Em que pé está a venda da SAF e dos investidores interessados na sua aquisição? Nos últimos dias circularam várias informações aí pertinentes ao assunto, inclusive de que o Vasco, na figura do Pedrinho, teria cobrado, os empresários aí para definir logo as suas ofertas. E o Pedrinho, como de costume, negou e voltou a dizer que não pode apressar as tratativas com os investidores. Tudo tem seu tempo, segundo ele. Vamos ouvir então aí o trecho onde ele fala sobre esse tema. É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Pois é, a situação da SAF segue um grande ponto de interrogação. O Pedrinho aguarda aí a definição dos investidores, não quer apressar, entende que eles têm que ir a fundo nas dívidas, em tudo que resume o momento financeiro do clube para formalizar e viabilizar uma proposta. Então deixou bem claro aí que não tem nenhuma oferta na mesa e que os interessados seguem analisando aí a possibilidade de investir no Vasco com base na documentação enviada aí pelo clube. Bom, mais um outro assunto também de grande importância e expectativa também foi tocado, as movimentações do Vasco no mercado por reforço. Pedrinho foi questionado sobre a situação do zagueiro Maurício Lemos, que está bem encaminhado e, claro, não quis abrir muito o jogo nesse sentido, mas deixou transparecer que realmente a negociação está bem avançada, aí praticamente fechada. Porém, confirmou que o Vasco já identificou as carências da equipe e está mesmo atrás de um zagueiro e 2 atacantes de lado. E pelo que ele disse, há negociações em estágio inicial por um atacante. Então, vamos conferir aí. Assim, eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas
quando tiver assinado, vocês vão saber. Mas é as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Para fechar as falas do Pedrinho, ele também falou, entre outras coisas, sobre o Fábio Carrilli, né? Novo técnico do Vasco, defendeu a contratação do treinador ao dizer que o Carrilli é um vitorioso na carreira e que as pessoas desmerecem muito esse fato. Elogiou a leitura do Carrilli sobre as posições carentes do elenco e, segundo ele, bateram com o que a diretoria já tinha identificado antes. Sobre o planejamento para a temporada, acredita que o Vasco agiu rápido para repor as saídas de alguns jogadores, baseado em alguns critérios, e que o departamento de futebol será assertivo nas outras posições que já estão identificadas. Como eu informei ontem, já estão com jogadores aí mapeados e as tratativas seguem em andamento. Antes da gente prosseguir, já que eu estou falando de jogadores que estão saindo, o Maicon se despediu hoje, o zagueiro está indo para o Curitiba e com isso é mais um aí dessa safra de time titular que deixa o clube. Bom, já que a gente então tocou no assunto das tratativas e que hoje está mais caminhada mesmo, meus amigos, é realmente com o zagueiro Maurício Lemos. O jogador deve fechar com o Vasco nas próximas horas e há uma expectativa que a partir de segunda-feira desembarque por aqui no Rio. Entre Vasco e Atlético Mineiro tudo ok, o acordo verbal e os números que o Vasco ofereceu ao Maurício Lemos também convenceram o atleta e seu staff de aceitar esse desafio. Embora, bom deixar bem claro isso, embora a vontade inicial do atleta era mesmo de retornar para o Uruguai. Por lá tinha a proposta do Peñarol, né, seu clube de coração, e que mexeu com ele. Mas hoje, num programa lá da Rádio do Uruguai, o presidente do Peñarol deixou bem claro que, embora esteja conversando ainda com o zagueiro todos os dias, os números apresentados pelo Vasco são de outro planeta, que por conta disso não tem como concorrer. O clube uruguaio, inclusive, já projeta aí, já está procurando, né, outros jogadores para a posição. Inclusive, antes de eu entrar no ar, eu fiz questão de procurar, né, pessoalmente, outro dirigente do clube uruguaio, também de alta importância da cúpula lá do Peñarol, o Jorge Nirenberg, diretor de futebol do clube uruguaio. Eu perguntei se o Peñarol tinha saído mesmo da negociação pelo jogador, né, pelo fato de ele estar próximo do Vasco. A sua resposta não fugiu muito na linha do presidente, embora tenha sido menos incisivo. Abre aspas, nós seguimos negociando, mas vemos que é difícil. Fecha aspas. Ou seja, não quis entrar no mérito, mas o Peñarol definitivamente já jogou a toalha aí e a negociação só não sai se der um revertério muito grande na cabeça do Maurício Lemos e ele agir pelo coração e aceitar ganhar menos para atuar por lá. Por isso que o presidente Pedrinho disse hoje que não considera nada fechado enquanto não estiver assinado, porque de forma repentina as coisas podem mudar. Mas o Lemos segue sendo aí a bola da vez do Vasco, já que é um atleta que conhece o futebol brasileiro, é companheiro do Pumita, na visão dos dirigentes pode dar um ganho aí na zaga, caso demonstre aquele futebol que o levou à seleção uruguaia. Sobre atacantes, Pedrinho deu um indicativo aí que está em conversas iniciais com o nome, né? Já que, como já foi informado, o Vasco se vê na obrigação de reforçar esse setor. E a tendência é buscar um nome que não tenha dúvidas, que chegue e bote a camisa para jogar. Nas últimas horas, nos últimos dias, muitos nomes acabaram sendo cogitados por aí, como Gabriel Veron, ex-Cruzeiro, que pertence ao Porto de Portugal, o Brian Rodrigues, do América do México, o Rony, do Palmeiras, que realmente foi sondado, e, claro, o Coelho, né, que ainda está distante, mas não saiu aí da pauta do Vasco. Mas o nome que o Vasco segue negociando mesmo é o do Wanderson, do Internacional. Ontem já pude dar mais detalhes aqui. O Vasco segue conversando com o Inter. O Colorado tem o André Mazzucco como diretor executivo. Já trabalhou por aqui. Mas lógico que amigos, negócios à parte. Não tem muito fugir disso, né? E outra coisa, o Clube Gaúcho entende que precisa ter um retorno financeiro sobre o jogador. O Vasco não tem o que oferecer muito em termos de grana para agora, mas tenta convencer o Inter da importância de concretizar um negócio com opção de compra para o futuro. O jogador está ciente do interesse do Vasco e as partes ainda buscam aí um entendimento. Mas não é fácil quando se fala em grana na mesa e quando o salário do jogador é astronômico, né? O Vasco não vai cometer loucuras e por isso vai em busca de outros jogadores mapeados caso os planos iniciais não deem muito certo. Vai segue cauteloso, não quer se jogar logo de cara, quer cercar a casa, monitorar, guardar os movimentos e dar o bote na hora certa. Agir com
a emoção quando não se tem grana ou fazendo promessas acaba não indo muito para um bom caminho. Então a diretoria está pregando cautela aí, espera fechar o elenco até o final desse mês, quando o time aí considerado titular deve estrear aí nas competições. Mas ainda há possibilidade também, meus amigos, além desses titulares, de chegarem jogadores mais também para compor elenco, principalmente muito se fala aí uma falta de um reserva para o Verratti. O Verratti hoje não tem um reserva à altura. Então, essa é uma possibilidade, mas é como eu falei, mais para frente. A prioridade é trazer jogadores aí que possam servir aí já de titular. Bom, amigos, esse é o panorama do Vasco por hoje, mas eu sigo ligado aqui para te deixar bem informado. Em breve eu estou de volta aqui no canal. A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Um grande abraço e até lá.